Graça e paz, igreja. Nesse podcast a gente vai começar uma série nova, uma série intitulada Coragem. E o personagem dessa série é Jacó. E especificamente nesse podcast nós vamos falar de Jacó e seus poços. Em Gênesis capítulo 26, do versículo 17 ao 25, é a referência da reflexão que a gente vai fazer agora. Nesse texto, Jacó, ele tem uma atitude. Ele passa a desentulhar os poços. E quando falo poços, é aquele poço que jorra água. Ele começou a desentulhar os poços que o pai dele havia aberto lá no passado e que foram entulhados pelos filisteus. E ele vai precisar desses poços para que ele possa ali dar água para o seu rebanho, para a sua família, para as pessoas que ele empregava. E quando Jacó ele passa a desentulhar o primeiro poço, vão vir outros pastores contenderem com Jacó. Quando ele foi desentulhar o segundo poço, também vieram outros homens contender com ele e falar que aquele poço, na verdade, pertenciam a ele. E aí Jacó foi desentulhar o terceiro poço. Dali também jorrou água como dos outros poços que ele havia desentulhado. Mas ali ninguém contendeu, ninguém brigou com Jacó. E quando houve paz, Jacó falou assim: poxa, é aqui que o Senhor vai me prosperar. E ali ele permaneceu e aí ele deu de beber água, não somente para a criação dele, mas para a família dele, mas para as pessoas que ele empregava. E ao ler esse texto, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de trabalhar com você exatamente essas questões que ocorreram na vida de Jacó, e conosco não é diferente. Quando a gente passa a trabalhar, quando a gente passa a fazer algo na nossa vida, vão ter sempre pessoas que vão querer contender conosco. Mas o Espírito Santo fala para nós hoje, como filhos e filhas de Deus, que a gente não pode brigar, a gente não pode contender com ninguém. Que da nossa boca não pode sair palavras que venham machucar outras pessoas e que venham nos machucar. Que a gente possa ter coragem de ter essa mesma atitude de Jacó, que diante de uma briga, que nós venhamos nos calar. E eu gostaria de falar aqui, trazer aqui num sentido figurado ou numa metáfora do poço. Tem poço, esse poço de Jacó ele foi entulhado. E desse poço saía água que era para prosperar a vida de Jacó. E na nossa vida também, isso é a segunda coisa que eu quero destacar, não é diferente. Tem situações na minha e na sua vida que estão entulhadas, que formaram barreira para que não fluísse, assim como fizeram com os poços aqui de Jacó. Mas cabe a mim e a você a desentulhar esses poços, para que a água viva venha fluir. A água viva que está dentro de mim e de você. Mas para isso a gente vai ter que desentulhar esses poços. Você está entendendo, igreja? Você vai ter que desentulhar esses poços. Para que você venha prosperar, você vai ter que desentulhar. Tirar pedra por pedra. E quando você estiver fazendo isso, tiver coragem de fazer isso, você também vai ter que ter aí como eu posso dizer? Você vai ter que também ter a paciência de não contender. Porque quando a gente começa a cuidar de nós, quando a gente começa a perdoar, quando a gente começa
a se alimentar da palavra de Deus, daquilo que nos traz vida, daquilo que nos faz fluir. Pessoas vêm até nós para dizer palavras de desânimo, para querer que eu e você desista do nosso propósito. Mas Deus está conosco e é preciso ter coragem. Então, que a gente possa ter a coragem de Jacó, de não contender, de continuar na presença de Deus, de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e que a gente comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo, está entulhado, Senhor, eu quero deixar isso, eu quero perdoar, eu quero prosseguir e continuar o nosso trabalho. E saiba, meu irmão e minha irmã, que assim como Deus prosperou a Jacó por ter tido essa coragem, Deus também vai nos prosperar. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de riqueza material, de dinheiro. Quando eu falo de prosperidade, eu falo de dignidade. Quando eu falo de prosperidade, eu falo daquilo que é suficiente para nós e para nossa família. E Deus, Ele fez isso com Jacó e Ele não é diferente na minha e na sua vida. Então que a gente venha ter coragem de desentulhar aquilo que está embarreirado dentro de nós, para que as águas do Espírito Santo, as águas vivas, venham fluir através de nós. E essas águas, elas não somente vão nos renovar, mas também vão alcançar outras pessoas através de nós. Então, tenha coragem, faça que nem Jacó, comece a desentulhar os poços e você verá Deus agir na sua vida. Amém? Que no final desse podcast você possa orar, se colocar diante do Senhor. Ele está esperando para ouvir a sua voz. Até o nosso próximo podcast, igreja. Que o Senhor venha te abençoar.